Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e eu sou a missionária Ivailza Marques. Se você é novo nesse canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e se desejar já se inscreva, ative o sininho das notificações, já vai deixando o seu gostei, comente, compartilhe, seja abençoado, abençoada mais uma vez nessa manhã. Nós estamos aqui para meditar um pouco da palavra de Deus. E eu estava meditando numa coisa que aconteceu quando Jesus esteve aqui na terra, um dia que ele estava passando e ouvindo alguém chamar e os seus discípulos incomodados, e eu fiquei meditando e pensando assim, olha só, uma pergunta, uma resposta, uma palavra. Uma pergunta, uma resposta, uma palavra, apenas uma. E eu fiquei meditando, esse texto a gente encontra ele tanto em Mateus quanto Marcos, mas eu quero me referir do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 41, 42 e 43. Diz assim: dizendo, que queres que te faça? Uma pergunta. E ele disse, Senhor, que eu veja. Uma resposta. E Jesus lhe disse, vê. Esse é o episódio quando Jesus, ele está ali com seus discípulos e Jesus cura um mendigo que estava cego. Ele era cego, mas eu já disse em outras ocasiões que ele era cego, mas não era mudo e nem era surdo. Ele aproveita aquela oportunidade. E essa manhã é manhã de aproveitar oportunidades que Deus nos dá. E eu fiquei meditando que esse homem que está ali, doente, cego, impossibilitado de enxergar a beleza da vida, impossibilitado certamente de trabalhar em alguma loja, em algum lugar, tendo problemas, tendo que pedir esmola. Mas naquele dia, alguma coisa estava reservado para ele. Aquele dia seria o dia da bênção daquele homem. Talvez ele tenha levantado naquele dia e nem pensou em nada disso. Ele pensou simplesmente em fazer o que ele fazia todos os dias: pedir esmola. Muitas vezes ouvi pessoas maltratando ele. Mas aquele dia seria diferente na vida dele. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso já havia planejado aquilo. E Jesus estava passando ali. Diz a Bíblia aqui, que os versículos anteriores diz que quando esse cego ouve que Jesus está passando, ele pergunta, quem é que está passando? Por quê? Porque ele não está vendo. Ele pergunta e falam para ele, é Jesus. E ele aproveita quando responder, é Jesus o Nazareno. Olha só, ele começa a clamar. Ele começa a colocar a sua fé em ação. Ele começa a pedir, ele começa a clamar. Ele não se importa com a multidão que está dizendo cala a boca, você está interrompendo, você está perturbando. Nada disso tinha valor. Naquele momento, até o pedir esmola deixou de ser importante, porque essa era a oportunidade que ele estava tendo naquela hora. E ele começa a clamar a Jesus. E olha só, Jesus para e diz assim, faz uma pergunta para ele. Que queres que te faça? E ele dá a resposta para o Senhor. Ele diz, Senhor, que eu veja. Ele não pede dinheiro. Ele não pede uma posição numa empresa. Ele só pede aquilo que ele está necessitando. Ele diz, Senhor, que eu veja. E essa
é a resposta dele. E aí vem a palavra poderosa proferida por aquele que pode fazer milagre. E Jesus lhe disse, Jesus não mandou o discípulo dele falar, Pedro nessa hora não se manifestou, não. E Jesus lhe disse, esse é o versículo 42 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. E Jesus lhe disse, vê. Olha só, olha o poder dessa palavra, proferida pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Vê. E aí Jesus completa, a tua fé. Interessante, não foi a fé de Jesus, não foi a fé da família do cego, não. A tua fé, a fé daquele homem, quando viu a oportunidade diante dele. Quantas vezes nós paramos, nós travamos diante das oportunidades. E eu ouço muitas pessoas dizer, a minha fé foi pequena demais, a minha fé falhou, eu fiquei com receio. Não, aqui esse homem, ele aproveita, ele escuta a pergunta, ele dá a resposta, escuta a palavra poderosa naquela hora. Vê. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou da incredulidade. A tua fé te salvou dessa enfermidade. A tua fé fez com que você receba agora o teu milagre. E aí Jesus completa. E logo viu, olha o que acontece. Quando Jesus diz, vê, a tua fé te salvou, esse homem não titubeia, não pensa, será? Não. Ele toma posse daquele milagre. E logo viu, e aí fez uma coisa interessante, e seguiu glorificando a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa manhã é a manhã que nós estamos ouvindo essa palavra. Continue crendo, coloque a tua fé em ação e ouça a resposta que Jesus está te dando nessa manhã. Fique com essa palavra. Uma pergunta, uma resposta, uma palavra. Lucas, capítulo 18, versículos 41, 42 e 43. Deus continue te abençoando. Até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Deus te abençoe e Deus te dê um dia maravilhoso. Mas agora eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar e te agradecer pela presença de cada um aqui nesse devocional. Senhor, abençoe a vida de cada um. Ouve, Senhor, suas preces, suas orações, atende conforme a tua vontade perfeita. Continua conosco, que a tua presença seja constante na nossa vida, Senhor. Não se afaste de nós. Permanece conosco, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando nesse caminho até um dia encontrar com Cristo. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia na presença de Deus.